Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui para poder provar, então, que o baricentro divide a mediana numa razão de 2 para 1. Então, olha só, a gente já tinha feito na aula passada aqui o triângulo ABC, que é um triângulo escaleno, e tinha traçado aqui as medianas, a mediana AD, a mediana BE e a mediana CF. E tinha encontrado aqui o ponto de intersecção das três medianas, que era o ponto G, que era o baricentro desse triângulo, ou centro de massa. Então, para a gente poder fazer essa prova, nós vamos imaginar o seguinte, olha só. Imagine você um segmento aqui, o segmento FE, ele é um segmento tal que ele tem que ser paralelo ao segmento BC. Por quê? Porque ele está no ponto médio de AB, no ponto F. Uma das extremidades de FE está aqui no ponto F, e o ponto F é ponto médio de AB. E o ponto E também é ponto médio de AC. Então, se aqui é ponto médio de AB, e se esse aqui é ponto médio de AC, então FE necessariamente tem que ser paralelo a BC. Se é paralelo a BC, daqui a gente pode imaginar o seguinte, olha só. Além desse segmento FE, eu vou traçar aqui o quê? Eu vou imaginar aqui esse triângulo, que é o triângulo ABC, como sendo semelhante a esse triângulo AFE. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um ângulo em comum, que é esse ângulo A aqui, ó, o ângulo A aqui em cima. E a gente vai perceber que o ângulo F é igual a esse ângulo B aqui, ó. Esse ângulo B que está aqui, ó, ele é igual a esse aqui, que está em cima aqui, ó, aqui, que é o mesmo aqui, porque esses dois ângulos são ângulos colaterais, ó, dois ângulos colaterais. Então, eles são iguais. Se são iguais, e se esse ângulo aqui é igual a esse, então esse terceiro ângulo aqui, ó, esse aqui, o ângulo C, tem que ser igual a esse ângulo E aqui, ó. Esse ângulo também tem que ser igual. Esse ângulo E aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte aqui, olha só. A gente tem que esses dois triângulos, eles têm pelo menos dois pares de ângulos internos congruentes, então o terceiro par tem que ser congruente também. Então, está claro que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AFE. Se é semelhante, eles têm lados proporcionais, ou seja, se você olhar aqui, você vai ver que AB é o dobro de AF. Então, AC também é o dobro de AE. Consequentemente, FE tem que ser o quê? A metade de BC, né? Ou seja, BC é o dobro de FE. Se BC é o dobro de FE, significa que esse FE aqui, ó, tem o mesmo tamanho do BD. Ó, o mesmo tamanho de BD. Então, FE tem o mesmo tamanho de BD. Ou seja, FE tem o mesmo tamanho de BD, e nós sabemos que o FE é paralelo a BC. FE é paralelo a BC e o FE tem o mesmo tamanho de BD. Sendo assim, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos imaginar agora aqui um outro lado aqui embaixo, um outro segmento, que é o segmento HI, que vai ter o mesmo tamanho do FE, é paralelo ao FE, então são dois segmentos que têm o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho, são paralelos, têm o mesmo tamanho e são paralelos. Então, se eu traçar aqui uma linha aqui, um segmento FH e outro EI, eu vou obter uma figura interessante, olha só, esse aqui, o FH e lá o EI. A figura que se forma aqui é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, que tem o mesmo tamanho, consequentemente, os dois outros lados têm que ter o mesmo tamanho e têm que ser paralelos também. Ou seja, aqui se formou um paralelogramo. O paralelogramo FEHI, esse que está destacado aqui em azul, onde FI
é uma diagonal e EH é outra diagonal, que se cruzam nesse ponto aqui, ó, que é o baricentro do triângulo. Então, se isso aqui é um paralelogramo e se essas duas aqui são diagonais, a gente tem que esperar que FG seja igual a GI e que GE seja igual a GH. Elas têm que ter o mesmo tamanho, né? Porque esse ponto central aqui, que é o ponto de intersecção, que é o centro do baricentro, vai dividir a diagonal aqui em dois pedaços iguais. Mas a gente tem que saber o seguinte, eu tenho que provar que o ponto H é ponto médio de GB. Se eu provar que o ponto H é ponto médio de GB e que o ponto I é ponto médio de GC, então praticamente vai estar tudo resolvido. Para isso aí eu preciso recorrer a outros dois triângulos, que é o triângulo o triângulo BCG, esse triângulo aqui, ó, o triângulo BCG, exatamente esse aqui, ó. Nós vamos colocar lá em cima, ó. Triângulo BCG, certo? Ele tem que ser semelhante a qual triângulo? O triângulo GHI. Triângulo GHI, ó. Que é esse aqui, olha só. Triângulo GHI, esse aqui. GHI. Esses dois triângulos são semelhantes. Por que são semelhantes? Vamos entender por que são semelhantes. Eles têm esse ângulo G em comum, tanto para o grandão como para o pequeno, e o lado HI é paralelo ao lado BC. Portanto, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó. Esses dois ângulos são iguais, são colaterais, ó. Eles são iguais. Se são iguais, esse terceiro ângulo tem que ser igual aqui, ó. O ângulo C tem que ser igual ao ângulo I. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. Se são semelhantes e se BC é o dobro de HI, porque eu vi que o HI é igual ao FE e o FE é igual a esse BD, então o BC é o dobro de HI. Ó, BC é o dobro de HI. Então, consequentemente, o GB tem que ser o dobro de GH. Ó, GB tem que ser o dobro de GH. Ou seja, o H está no meio do segmento BG. Da mesma forma que você pode afirmar que se BC é o dobro de HI, então GC é o dobro de GI. Ó, GC vai ser o dobro de GI, ou seja, o ponto I está no meio, é ponto médio de GC. Então, como esse paralelogramo aqui, ele tem aqui nessas duas diagonais, esse ponto central aqui, a conclusão que você chega é a seguinte, que esse segmento aqui, ó, esse segmento GI, ele é igual ao FG, tem o mesmo tamanho. Que por sua vez, esse aqui tem o mesmo tamanho desse aqui, ó, porque aqui é ponto médio de GC. Então, consequentemente, é que essa mediana aqui, a mediana CF, ela é cortada aqui no ponto G de tal forma que GC é o dobro de FG. Então, o baricentro está dividindo essa mediana aqui uma razão de 2 para 1. E a mesma coisa você pode pensar do outro lado. Como esse ponto H é ponto médio de GB, a conclusão é que esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui tem que ser igual a esse aqui, porque é diagonal, a diagonal aqui, HI, está dividida no meio aqui no ponto G, aqui e aqui, e aqui é ponto médio de GB, então ela vai aparecer também aqui, olha só, BH é igual aqui. Ou seja, a gente mostrou que GB é o dobro de GE. Então está provado aqui que a gente, nessas duas diagonais aqui, pelo menos aqui, nessas duas aqui, você tem uma razão de 2 para 1. E consequentemente vai ter também nessa daqui, ó, né? AG tem que ser o dobro de GD. É assim que a gente mostra então
que o baricentro divide a mediana numa razão de 2 para 1. Ok?